Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Nóbrega, professor de ciências. E hoje o nosso assunto é sobre transformações químicas. Galera, ao nosso redor, todo o tempo, dia a dia, cotidiano, nós sofremos transformações. Mas o que seria transformação? O que te traz essa palavra assim, a ideia? Seria alterar alguma coisa, mudar alguma coisa, algum objeto sendo modificado. Então, transformação traz essa ideia. E aí nós temos dois tipos de transformações, tá? As físicas e as químicas. Vamos aqui para alguns exemplos do nosso cotidiano. Imagina lá você anotando um papel e aí, esse papel não vai servir mais, vou embrulhar ele e jogar fora. Bom, transformei aquele papel que estava plano numa bolinha. Eu transformei. Beleza. Um outro exemplo que eu posso dar também seria de eu pegar ali, por exemplo, o gelo e esse gelo eu perceber que ele vai se derretendo. Também é uma transformação. Eu tava ali o gelo em cubo, olha só, e ele vai sendo derretido por causa da temperatura ambiente, é uma transformação. Um outro tipo de transformação também, pega o papel e vamos picotar ele. Se eu pegar o papel, picotar ele todinho assim, olha só, transformação. Eu tinha um papel longo, plano, e eu vou picotando ele em vários pedacinhos menores. Beleza. Todas essas transformações que eu citei aqui para vocês, pessoal, são do tipo físico. Por quê? Pensa comigo. Se eu pegar lá um outro exemplo, um vidro, e esse vidro ele cai e quebra. Olha só, ficou um monte de caco de vidro. Esse monte de caco de vidro, ele continua sendo vidro, não é verdade? Ele se transformou apenas fisicamente. Antes ele era ali, por exemplo, um copo com leite, ó, caiu no chão, despedaçou, virou vários fragmentos de vidro, mas continua sendo vidro. Né? O papel que a gente citou também continua sendo papel. Então, transformações físicas, eu vou conseguir ver apenas a mudança da sua estrutura, a alteração dessa estrutura, mas a constituição dela continua sendo a mesma. O vidro continua sendo vidro, o papel continua sendo papel. Tudo bem? Então, transformações físicas é quando eu tenho a alteração da anatomia daquela estrutura. Tudo bem? E no caso dessas transformações físicas, eu vou ter também a transformação de estado físico. Ele vai poder mudar do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso. E essas mudanças, elas se dão através de alguns fenômenos físicos. Por exemplo, mudança do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso direto. Isso vai depender muito da temperatura. Quanto maior for a temperatura, mudanças do estado físico vai acontecer com essa matéria. Tranquilo? E aí nós temos fusão, transformação do estado sólido para o líquido, vaporização do líquido para o gasoso, sublimação quando eu tenho do sólido para o gasoso direto. E aí, quando acontece o inverso, obviamente eu vou ter uma redução na temperatura. Vai ficar mais frio. Gasoso para o líquido, liquefação, ou então a gente pode falar que é condensação. E eu tenho do líquido para o sólido, solidificação, vai virar gelo. Quando você põe lá a aguinha na forminha, lá na geladeira, lembra? No freezer, você vai lá e coloca esse gelo, essa água no estado líquido para se solidificar, virar gelo. Tudo bem? Bom, e aí nós temos as transformações químicas. É diferente das físicas. Lembra que a física continua sendo aquela matéria sendo transformada, mas continua tendo a sua constituição preservada. Vidro quebrou, continua sendo vidro. Na química vai ter um pouco de diferença. Eu vou ter uma mudança em relação àquela solução final, aquele produto final. Então eu tenho que ter reagentes, esses reagentes vão se
vai acontecer uma reação entre eles, e aí, com essa reação, eu vou ter um produto final. E aí eu vou ter tipos de reações químicas, pessoal. Eu vou ter um tipo de reação química que acontece através da junção aí de reagentes, podendo alterar cores. Quando eu vejo, por exemplo, uma fruta amadurecendo, esse processo de fruta amadurecendo, eu vou perceber então uma alteração química, porque ela vai mudando de cor. Essa mudança de cor, pessoal, ela é, um comprovante que está acontecendo a alteração química, uma transformação. Um outro exemplo que eu posso citar também é em relação ao tipo de transformação química que utiliza calor, que utiliza luz. Então, por exemplo, a fotossíntese, ela é um fenômeno químico, vai acontecer nas plantas, produção de matéria orgânica. Eu vou ter também o bronzeamento. Quando a pessoa ela se bronzeia, ela vai receber a luz solar, o artificial, e aí o que vai acontecer? Ela vai ter uma transformação química na pele dela, onde a produção final é a melanina. E essa melanina é que vai dar uma pigmentação para a pele, tudo bem? E aí eu vou ter isso daí, tá certo? E aí eu vou ter alguns tipos de transformações químicas que vai ter como produto alguns fenômenos químicos. Quais são os comprovantes de que está acontecendo essa reação química? Coloração diferenciada, liberação de gás, eletricidade, como pilhas e baterias também, funciona dessa forma. E eu vou ter uma temperatura elevada de um recipiente, por exemplo. Pessoal, eu trouxe para vocês um experimento para a gente comprovar essas reações químicas, essas transformações químicas. Vou pedir aqui para a produção o meu jaleco de cientista. E aí, olha só a mesa aqui de experimento. Vamos ver aqui quais são os reagentes, tá? Nós temos o vinagre, nós vamos utilizar o vinagre, a água oxigenada e o permanganato de potássio, ok? Esses são os meus reagentes. E aí nós temos também a água que está aqui medidinha nos recipientes e vamos montar essa solução. Primeiro passo que a gente tem que fazer é a solução de permanganato, que vai estar dissolvida em água. Então eu vou colocar aqui nos 2 copos, ok? Esse permanganato com a água. E aí, vamos misturar o reagente. Joga um pouquinho de permanganato em cada. Olha lá. Mistura. Observa que ele teve uma solução aqui roxa, Ficou com essa coloração. Então, nesse experimento, a gente vai ver a comprovação de reação química. Então, primeiro, fizemos essa primeira mistura, ok? E aí, nesse primeiro momento, nesse copo aqui, nós vamos ver a reação que vai acontecer com a água oxigenada. Então, solução de permanganato com a água oxigenada. Observa só, olha só que legal, pessoal. O que vai acontecer nesse momento da mistura? Olha lá. Vou adicionar, ó. Eita, olha lá. Olha só que interessante, galera. O que está acontecendo aqui nesse momento? Efervescência, liberação de gás, ok? Está liberando gás. E aí, essa reação química que vai acontecer também vai alterar a cor da solução. Lembra que antes estava um violeta, um roxo, agora ele vai ficar um pouco mais escuro. Nessa reação, eu vou ter como produto o óxido de manganês. E aí ele vai ter essa coloração mais marrom escura, um tom mais escuro, ok? E aí lembra que para comprovar uma reação química, eu tenho alteração de cor, eu tenho
liberação de gás, e eu tenho também a temperatura. Se eu encostar aqui, ó, essa reação, ela libera calor, ok? E aqui está mais quente um pouquinho. Beleza. Essa então foi o nosso primeiro experimento. Vamos utilizar agora o nosso segundo copo aqui, ó. Solução de permanganato, ó, tá roxo. E aí nós vamos adicionar agora o vinagre. Vamos jogar o vinagre ele vai deixar o meio mais ácido, ok? Olha lá, adiciona aqui um pouquinho do vinagre. Tranquilo, não aconteceu nada aparentemente. E aí vamos adicionar agora novamente a água oxigenada. Olha lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, efervesceu. E será que vai ter mudança de cor? Vamos ver. Olha só, pessoal. O que vai acontecer com essa solução? Ó. Vamos esperar essa liberação de gás. Bom, parece que já alterou a cor. Antes era roxo. Olha o jeito que tá ficando. Tá parecendo uma água gasosa. Uma água com gás. Ó. Interessante, né, pessoal? Nesse caso aqui, o produto final foi íons, que é incolor em água, íons de manganês. E aí, essa solução, esse produto final, fez com que aquele roxo, aquele violeta, que estava presente no permanganato, adicionado com vinagre, tornou-se então uma solução dessa forma. Tranquilo? Pessoal, então aqui a gente conseguiu ver essa comprovação de reações químicas. Tudo bem? Trouxe para vocês um exercício para a gente treinar aí, para a gente verificar o que deu para aprender dessa aula. Vamos fazer comigo? Olha só, quando a matéria sofre transformação, disse que ela sofreu um fenômeno. Pode ser físico ou químico. Nesse sentido, considere as seguintes transformações: derretimento das geleiras, degradação dos alimentos no organismo, ação de um medicamento no organismo, produção de energia solar. Com relação às transformações, é correto afirmar: todas são fenômenos químicos, todos são fenômenos físicos, o derretimento das geleiras e a degradação dos alimentos no organismo são fenômenos químicos, a ação de um medicamento no organismo e a produção de energia solar são fenômenos físicos, e o derretimento das geleiras e a produção de energia solar são fenômenos físicos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Volta lá para mim nas transformações. Olha só, dá para a gente identificar aqui, ó. Derretimento das geleiras, gelo virando líquido, continua sendo gelo, transformação física. Degradação dos alimentos no organismo, vai sofrer a digestão, processo químico do alimento, ok? Então, transformação química. A ação de um medicamento no organismo, também transformação química, vai sofrer reações no organismo para ter aquele objetivo solucionado ali do medicamento. Produção de energia solar, sol, continua sendo sol, energia produzida, advinda ali do sol, também é uma transformação física. Voltando lá para as opções, o que a gente vai marcar então é a letra E. Olha lá, o derretimento das geleiras e a produção de energia solar são fenômenos físicos. Tranquilo? Pessoal, no mais é isso, espero que tenham gostado da aula. Acessem o portal NetEscola, façam as atividades e até mais. Muito obrigado!